Você, por acaso, sente muitas dores no joelho? A nossa conversa de agora pode te ajudar. De acordo com o Ministério da Saúde, a artrose acomete 15 milhões de pessoas no Brasil. E uma das regiões mais afetadas é o joelho, pelo desgaste na articulação. Para falar sobre os sintomas, o tratamento da artrose de joelho, eu convido o ortopedista especialista, Dr. Felipe Pires. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, Abi. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Doutor, quando fala em joelho, eu acho que todo mundo já fala assim, que dor. É verdade. Porque parece que todo mundo já teve ou tem alguma dorzinha no joelho, né? O importante é o seguinte, o joelho, ele tem uma sobrecarga grande em cima dele, porque sustenta o peso do corpo, e aí favorece algumas dores, algumas limitações. Então, isso acontece mesmo, ainda mais se a gente é meio sedentário, né, doutor? Exatamente. E o interessante é que a artrose, propriamente, ela é um processo inflamatório que não acontece só no joelho. Sim. Acontece em todas as articulações. Como que acontece, doutor? Acontece, por exemplo, o que acontece? O desgaste da cartilagem, ele vai progredindo à medida que a gente vai ficando mais velho. E aí, o que acontece? Com isso, vai começando a ter contato de osso com outro. E aí começa a ter esse rangido, essa crepitação que você pode ter no joelho, no punho, na mão e da artrose. Que é essa inflamação. Que é essa inflamação, exatamente. Que é diferente de artrite. Que é diferente. A artrite é um processo inflamatório agudo. A artrose é um processo inflamatório crônico. Então, isso daí muita gente confunde esse termo mesmo. A artrite, ela é aquele agudo, aquele vermelhidão, aquela dor rápida. A artrose, ela é mais insidiosa. Começa com uma dorzinha, essa dorzinha vai aumentando e aí vai piorando à medida que os anos vão passando. E como que a gente desenvolve a artrose, doutor? A artrose, ela tem várias causas. A primária, que é a idiopática, ela está ligada a fatores genéticos, mãe ter, avó ter. E junto com isso, tem a artrose secundária, que está ligada, por exemplo, ao sedentarismo, que tem uma fraqueza muscular e aumenta a sobrecarga nas articulações. Tem outros fatores, como, por exemplo, a obesidade, onde a pessoa está um pouquinho mais acima do peso e aí sobrecarrega a articulação, favorece essa inflamação. E tem também alguns traumas, uma fratura, por exemplo, no tornozelo, na região da cartilagem, vai desenvolver essa artrose, por exemplo. E as pessoas que trabalham muito, por exemplo, em computador, essas coisas podem ter também, doutor? Pode ter. O mais comum para esses esforços repetitivos, computador, o pessoal que ficou no Covid, home office, são as tendinites, que é a inflamação do tendão. A artrose, é muito importante isso daí para a gente diferenciar mesmo a artrose, a artrite e até a osteoporose. São três... Sim, doutor, muito bom. Três coisas muito parecidas. A artrite, a gente já percebeu muito bem, ela é um processo inflamatório agudo. A artrose é um processo inflamatório crônico. Certo. E a osteoporose é uma alteração no osso. Não é na articulação. O que é a articulação, Abi? A articulação é a junta nossa. Então, a gente dobra, por exemplo, dobra a nossa mão aqui, é a junta que está dobrando. Sim. O punho também tem junta. O cotovelo tem junta. Tudo que dobra é a articulação e é onde tem a cartilagem. E é ela que é acometida na artrose. Entendi. E, doutor, tem idade, por exemplo, que ela é mais... acomete mais as pessoas de tal idade ou não? Ótima pergunta. No começo, até os 50 anos de idade, a artrose ela é muito pouco incidente. À medida que a gente vai ficando mais velho, por exemplo, a partir dos 80 anos de idade, praticamente 100% das pessoas vão ter artrose, que é o envelhecimento da cartilagem. Então, ela começa com pouca gente e à medida que a gente vai ficando mais velha, essa artrose ela vai aparecendo nas pessoas. Por isso que a prevenção é muito importante. Ela não tem cura, mas ela tem prevenção e tem tratamento. Boa, doutor. Como que a gente pode prevenir? Para depois eu ir nas dores e no tratamento. A prevenção é, primeiro, obesidade, no caso, né, sempre manter o pezinho adequado. O fortalecimento muscular, então atividade física é muito importante. A gente sabe, por exemplo, que o cigarro
e o álcool, são os vícios, também atrapalham, fazem a lesão da cartilagem, também favorece o aparecimento de artrose. E o próprio fortalecimento muscular através de uma fisioterapia, um pilates também ajudaria bastante. Boa, doutor. Doutor, você trouxe pra gente aqui protótipos. O que são? O que a gente tem aqui? Olha, eu trouxe esses 3 protótipos, aqui é o tornozelo e o pé, para mostrar que a artrose tem em todos os locais. Por exemplo, olha só que interessante, Abi. O dedo da gente, isso aqui é o dedo do pé, ele dobra. Tudo que dobra pode ter artrose. Certo. Então pode ter artrose no dedão do pé, no meio do pé, no tornozelo, que a gente mexe também, faz esse movimento com o pé, no caso do pé. Aqui ao lado, eu trouxe até o tema de hoje, que é a artrose própria do joelho, que é uma das articulações mais acometidas, porque ele aumenta a sobrecarga em cima dele. O joelho, ele faz esse movimento, ó, que a gente dobra e estica. Então a gente pode fazer um simples teste. Põe a mão no joelhinho, dobra, estica e vê se range, faz crepe. Já rangeu, doutor? Quando range, o que quer dizer isso, Abi? O que quer dizer, doutor? Esse osso encosta nesse e aí começa a raspar. Começa a ter um início de uma lesãozinha de cartilagem que favorece o aparecimento de artrose. E desgasta o osso, vai desgastando. A cartilagem do osso. A cartilagem do osso. Exatamente, que é esse buraquinho que fica aqui no meio. Entendo. Doutor, se eu já sinto isso agora, eu já tenho que ficar esperta, não tem não? Não, é importante entender e aí diagnosticar se você está com início de artrose ou não. Interessante. Como a gente faz? Como que a gente faz? O certo é primeiro passar em consulta com o médico ortopedista, né? Ele vai avaliar, ver o grau desse rangido, que isso é muito importante, e um exame simples para fazer uma radiografia. Através da radiografia, a gente já consegue ver se você tem essa lesão de cartilagem e se tem o início de artrose. Interessante. E aqui o que tem, doutor? E aqui, por último, é o ombro. Esse ombro também para mostrar que pode ter artrose no ombro. E olha que coisa interessante, um dos sinais de artrose é aquilo que a gente escuta muito, principalmente da avó, da bisavó, que é o bico de papagaio. Sim. E a gente acha que o bico de papagaio tem só na coluna. E não, tem bico de papagaio no joelho, que é o início de artrose. Tem bico de papagaio no pé, no ombro, que quer dizer que está no início de artrose. E aí, doutora, a gente começa a sentir dor? Além da gente sentir que tá rangendo, começa a sentir dor? Sentir dor, limitação funcional, você não consegue movimentar a articulação. E uma outra coisa que é muito interessante é a que a gente chama de rigidez matinal. Então a gente dorme, acorda de manhã e acorda meio travado, meio duro. E à medida que a gente vai esquentando, a gente melhora. Lembra, eu sempre costumo até brincar com meus pacientes, lembra carro a álcool. Antigamente, você ia tentar ligar o carro, ele dava uma travadinha, depois ele ia embora. É mais ou menos isso. Muita gente vai se identificar mesmo com esse sintoma, porque realmente é isso. Você acorda de manhã com a junta dura, travada, à medida que vai fazendo as atividades do dia a dia, o que acontece? Vai tendo uma vida normal. Muito bom. Antes de falar dos tratamentos, que eu estou curiosíssima, porque sei que o doutor é jovem, mas ele é expert nesse assunto, viu, minha gente? O tratamento dele aqui é bem diferente, mas eu já tenho pergunta. Vamos lá. Maria Aparecida de Taubaté. Olá, Abi, tudo bem? Tudo bem, Maria Aparecida? Amo o seu programa, obrigada. Quero saber com o Dr. Felipe por que quando eu dobro os joelhos parece que tem areia. Sinto um pouco de incômodo. Isso é normal? Obrigada. Um beijo, Maria Aparecida. Olha lá, ela falando, doutor. E eu sou de Taubaté, um abraço para você, Maria Aparecida. Um abraço. Olha só, que interessante. A gente acabou de falar isso, eu vou explicar novamente, bem devagarinho para você. O que acontece? Quando a gente dobra e estica o joelho, esse ossinho aqui pega nesse daqui. E aí dá essa sensação de crepitação. A gente precisa avaliar se você está com início de lesão da cartilagem, que é uma outra doença, que chama-se condromalácia, ou se já está com um iniciozinho de artrose. Então é muito importante você passar em consulta com o médico para a gente poder avaliar isso daí. Boa, boa. Mas escutar o barulhinho não é bom, né, doutor? Escutar um barulhinho é um sinalzinho de alarme. Opa, melhor a gente fazer um check-up ortopédico. A gente costuma muito fazer o check-up cardiológico e esquece das nossas juntas. Precisa dar uma olhadinha e ver como é que tá. Depois a gente brinca e fala que junta tudo e joga fora. Não pode, né, doutor? Porque são elas que vão manter a gente em pé, minha gente. Ângela, boa tarde, Abi. Boa tarde, querida. Boa tarde, doutor. Eu tenho 57 anos e sinto muito meu joelho rangendo.
principalmente quando eu me ajoelho, quando desço uma escada, por exemplo. Isso é início de artrose? A menopausa acelera a artrose? Interessante essa pergunta, doutor. Duas perguntas muito interessantes. A primeira, se a gente tá com uma lesãozinha da cartilagem e vai ajoelhar, por exemplo, que seria ficar nessa posição, o que acontece? A cartilagem protege o osso. Sim. Então, se você tem uma lesãozinha da cartilagem e tá sentindo essa dor, você tem uma grande chance de ter um iniciozinho de artrose. Em relação à menopausa, é muito importante essa pergunta, acho que ela foi excelente. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir principalmente a artrose com a osteoporose que a gente falou no começo. A artrose é uma lesão da cartilagem. A gente sabe que a partir dos 60 anos de idade, o que acontece? A mulher começa a ter uma queda hormonal, 50, 60 anos, diminui o estrogênio, que seria um hormônio que ajuda nessa parte, e aí favorece aqui o enfraquecimento ósseo. Então, favorece a osteoporose. A artrose também está ligada a esses fatores, mas de uma forma menor. Então, é muito mais provável com essa pós-menopausa, menopausa, que o próprio paciente tenha osteopenia e osteoporose do que propriamente a artrose pela parte hormonal. Interessante. Doutor, e tratamentos? Como a gente trata? O tratamento da artrose, primeiro é entender. Infelizmente, até o momento não existe cura para a artrose, mas existe o tratamento. Então, medicamentos analgésicos, que já vai te dar um alívio, anti-inflamatórios também vai ajudar. E junto com isso, o que a gente pode fazer? O fortalecimento muscular, a perda de peso. Associado a isso, o que tem de mais moderno no mundo, que a gente faz muito até lá em Taubaté, por exemplo? Como a gente não consegue regenerar a cartilagem, é por isso que ela não tem cura, o que a gente faz? A gente aplica o ácido hialurônico. O mesmo que as mulheres... Do preenchimento do rosto. Só que seria um primo, ele é próprio para articulação. E aí a gente aplica na junta lesionada esse gel. E aí o que ele faz? Ele não faz crescer cartilagem, mas ele lubrifica a articulação. E melhora a dor, melhora os sintomas. E a partir do momento que a pessoa vai usando, o corpo vai absorvendo esse ácido hialurônico e aí tem que repetir essa aplicação. Que interessante, e aí depende do grau. Depende do grau, mas o que é importante? Como ela não tem cura, o tratamento definitivo da artrose é colocar uma prótese no local acometido. Então, por exemplo, você tem uma artrose muito avançada e já tentou todos os métodos e continua com dor, o tratamento é substitui essa articulação e põe uma prótese. Entendi. Mas é um tratamento um pouco mais radical. Então, o que a gente vai fazer antes? A gente vai retardar. A gente vai impedir essa progressão. Então, a gente pode, por exemplo, eu trouxe até aqui em primeira mão para vocês o próprio gelzinho mesmo, que um dos que a gente aplica. A gente pega o gelzinho e, por exemplo, anestesia com uma agulha bem fininha e aplica no local. Olha que interessante a textura dele, Abi, ó. É um gelzinho, olha. Aqui tem uma juntinha com artrose, olha só que legal. Ele realmente parece que está preenchendo o espaço isso, ali, ele preenche o espaço. No caso, eu coloquei no pé, mas vamos supor que seja aqui no dedão do pé. Tem artrose aqui, a gente anestesia e injeta. Olha como ele é um gel, ele é viscoso. Que legal. E a gente pode aplicar no joelho, no pé, no ombro, no local que tem artrose, para justamente evitar o quê? Uma cirurgia maior. E é essa sensação também de que tá raspando, né, doutor? Isso. Porque ele vai ter praticamente um meinho mais confortável. Perfeito. Ali, não é? Ele vai lubrificar, porque o que acontece? À medida que vai gastando a cartilagem, esse osso vai o quê? Vai começar a encostar no outro. E é por isso que a gente escuta o rangido, porque não tem mais a cartilagem, aí começa a raspar. Com o gelzinho lubrificante igual tem aqui, o que acontece? Ele vai dobrar de uma forma melhor. Que legal. Por que ele é tão interessante? Porque depois de um tempo ele não tem rejeição, o corpo absorve. E aí a notícia ruim é que tem que aplicar de novo. Mas faz com anestesia local, vai embora andando. Então é um procedimento muito seguro e muito simples que já vai ajudar muito nesse caso. E quanto tempo mais ou menos, doutor, que tem que fazer as aplicações? As aplicações variam de 6 meses a um ano para repetir. Seria basicamente o local da artrose que está acontecendo e o grau dela. Se está num grauzinho mais avançado, às vezes 6 meses tem que repetir. Se é um grauzinho mais leve, mais intermediário,
um ano para repetir novamente. Que demais. Eu acho que só para a gente repetir para as pessoas, existe a prevenção, né? A alimentação interfere, porque as pessoas falam muito isso. A minha avó falava que tinha que comer bastante frango, que tinha que comer algumas coisas assim, porque tem o colágeno, não é, doutor? Isso é de vó, a avó tá certa? Tá certíssimo, a avó sempre tá certa, sempre né? Tá. Mas o importante é o seguinte, nenhum alimento vai, o quê? Fazer crescer a cartilagem. Mas os alimentos, ou até mesmo os medicamentos, o que eles vão fazer? Eles não vão deixar piorar essa lesão da cartilagem. Então você se alimenta com colágeno, lá o tutano do frango, Sim. ou mesmo os medicamentos à base de colágeno, à base de outras proteínas, ele não vai deixar o quê? Piorar, mas nunca vai crescer cartilagem tomando qualquer medicamento. Muito bom, doutor. Fiquei sabendo aqui que bombou de pergunta. Então já vou te fazer um convite. Você volta pra gente continuar falando das nossas dores, das nossas juntas, doutor? Com certeza, é sempre um prazer e é muito interessante porque muita gente vai se identificar com essa alteração. Doutor, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo à nossa casa, Obrigado, viu? Abi. Adorei. Que bom saber que o doutor é de pertinho, não é? Maravilhoso. Muito bom. Você de casa, sabe o que você faz? Entra no Instagram do doutor, faz pergunta, você responde, né, doutor? Respondo. Então, ó, aproveita, @drdoutor.Felipe Pires, tudo junto. Tem o YouTube também, ó, Dr. Felipe Pires, e tem site, drdoutorfelipepires.com.br. Obrigada, doutor. Obrigado.